Eu saúdo a amada igreja da graça e paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, primeiramente parabenizar mais um aniversário desta igreja. Estamos felizes por estar aqui nesta manhã com os irmãos. Quero dizer, o pastor e eu, nós nos sentimos privilegiados, alegres por estar aqui, né, com os irmãos, e que Deus abençoe e continue a fazer essa igreja prosperar, crescer para a glória e para o louvor do seu nome, né? Para os que não me conhecem, eu sou pastor de uma congregação no bairro de Mangabeira e sou membro da primeira igreja congregacional de João Pessoa de Cruz das Armas, né? Já estive aqui algumas vezes com os irmãos, né? Já trabalhei aqui com os irmãos também, alguns já trabalhou aqui mas foi um período bem curtinho, né? Foi apenas um mês, e não é porque o pessoal gostou de mim e me expulsou não, né? Porque o pastor Catão precisou da minha ajuda em outra congregação, e aí eu tive que ir lá para outra congregação no bairro das Indústrias, né? Nós passamos um tempo lá. Então foi uma experiência interessante. Eu passei aqui um mês com os irmãos, mas foi um mês muito gratificante, né? Eu convivi com os irmãos, senti o amor dos irmãos, e foi um período muito bom para a minha vida quanto seminarista, né? Quer dizer, faz um tempinho. O pastor Euzinho aqui estava ainda. E na verdade a minha vida para João Pessoa, eu sou natural de Santa Rita, né? A minha vida para João Pessoa também teve aí a grande parcela do pastor Eudes, que me ajudou a vir para João Pessoa, né? Estou em João Pessoa há mais ou menos 13 anos, moramos ali em Mangabeira, temos a esposa que é Maria Gisele, não pôde estar aqui com os irmãos, ela pediu até para informar, não esquecesse, né, que ela não podia estar aqui hoje. E temos 2 filhos. Hoje o Daniel Abner, com 5 anos, vai fazer agora em novembro, e a Sara Kellen, que tem 13 anos e também vai fazer 14 anos agora em janeiro, né? Então o tempo passa, né, pastor? Né? E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado aí durante este período de vida familiar, ministerial, enfim, que o Senhor continue presente na nossa vida. E hoje aqui estamos, como eu disse, feliz por estar aqui com os irmãos, agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui. Então, 15º aniversário, eu gostaria que os irmãos acompanhassem, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, nós temos aqui um telão que dá para a gente ler, né? Então nós vamos, a primeira parte aqui que nós vamos iniciar é com a leitura base daquilo que o tema para esta manhã foi sugerido, né? Que seria a igreja local e sua missão como agência propagadora do Evangelho, né? Então esse é o tema que nós iremos refletir. Sabemos que tem um tema central, a gente vai citar também daqui a pouco, mas cada pastor, né, cada pregador tem trazido aí um tema para cada parte. Eu gostaria que os irmãos estivessem atentos, entendessem que é um momento especial para você, para todos nós. Eu sei que às vezes a gente passa do tempo, passa da hora, mas a gente deve lembrar que nós estamos na casa do Senhor e dá para a gente esperar um pouquinho, né? Então dá para a gente esperar um pouquinho. Então, se eu passar do tempo, eu quero ser rápido, né? Mas não sei se você, acho que o pastor fala muito, né, Roger? O pastor, acho que se tem alguém que fala, não é só político não, o pastor fala também, né? Mas eu vou fazer o possível para ser rápido, né? Principalmente os irmãos estão vendo assim, fica mais fácil. Então vamos ler o nosso texto, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Diz assim a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Agora vamos todos recitar juntos, né? Nessa mesma versão que está no telão, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a
nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós louvamos a Ti, somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, já com momentos de louvor, de adoração, batismo. Agora, Senhor, para nós refletirmos aquilo que Tu queres ou tens para os nossos corações. Pedimos a Deus que o Teu Espírito fale a cada vida nesta manhã. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. É o que nós pedimos e Te louvamos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, a igreja, ela tem essa responsabilidade. Ela é propagadora do Evangelho. E todos nós, como participantes disso, nós somos responsáveis em anunciar o Evangelho do Senhor. Nós gostaríamos de introduzir, e é um texto que o pastor Eudes conhece muito bem, que ele tem inclusive material falando sobre a igreja. Nós gostaríamos de introduzir, pensando na igreja, em alguns pontos nesse início. A primeira coisa é a sua formação. Não é? Todos sabem que a formação da igreja ela foi ali no Pentecostes, na descida do Espírito Santo, e a partir dali a igreja ela deu esse início onde ela estaria propagando a mensagem de Deus, propagando o Evangelho do Senhor Jesus. A partir daí, querido, de uma forma que a gente possa não demorar muito, tem a natureza da igreja. A natureza da igreja diz respeito à questão organismo e à questão organização. No que diz respeito à questão organismo, ela é o corpo imortal do Cristo vivo, sendo Ele mesmo a cabeça da igreja. Então nós entendemos, e você já conhece isso, de que nós somos esse corpo e Cristo é a cabeça. Nós somos dirigidos pelo Senhor. A nossa vida ela é dirigida por Deus. Por isso a igreja ela é esse corpo vivo, onde funciona, e a cabeça é exatamente o Senhor, o nosso Salvador. Então nós dirigimos não por nós mesmos. Por isso que quando a gente quer dirigir da nossa maneira, da nossa forma, da nossa cabeça, nós cometemos muitos erros, mas o melhor é deixar Deus agir na nossa vida, deixar o Senhor Jesus agir na nossa vida. A segunda coisa é como organização. Como organização, ela é a igreja é uma instituição local. E aqui ela é estabelecida, como também em outro local, em outro bairro, em outra cidade. Ela, mesmo sendo local, ela é instituída pelo Senhor. A igreja é instituída por Deus, e isso faz com que em cada local a igreja do Senhor seja estabelecida. E aí nós temos então, pensando nessa questão da missão da igreja como agência propagadora do Evangelho, esta igreja local, ela tem essa responsabilidade de propagar a palavra de Deus, seja aqui, seja em outro lugar. Tanto que nós escolhemos uma imagem assim que chama um pouco a atenção, essa imagem do mundo, porque é a partir da igreja local que a igreja ela se expande e vai para todos os lugares. A palavra de Deus se expande por todos os lugares do mundo, E aí, irmãos, pensando nisso, temos ainda a sua dimensão. A igreja divide-se em igreja universal, também igreja invisível, a igreja militante e a igreja local. Pensando ainda na nossa parte inicial, na nossa introdução, temos a igreja universal, que é aquela que está formada no plano de Deus desde a sua eternidade. E isso não importa, em qualquer lugar a igreja de Deus ela é erguida, e o povo de Deus ele está presente em todos os lugares, até mesmo em regiões onde o Evangelho tem difícil penetração, aceitação, mas ali onde Deus quer levantar o seu povo, Ele levanta o seu povo em qualquer lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja do Senhor ela está formada e espalhada em qualquer lugar. Outra questão é na igreja local, que é esta organizada, como nós falamos. E importante, queridos,
a igreja militante, que é aquela que se encontra espalhada pelo mundo, em todas as igrejas locais, também fora dela, lutando pelo progresso do Evangelho. E aí, irmãos, entra a nossa questão mais importante aqui, hoje, é esta igreja militante. Porque a partir do momento que a igreja é militante, ela faz com que o progresso do Evangelho exatamente aconteça. E em todos os lugares, seja aqui, seja em outra cidade, ou seja no mundo, como hoje tem aí algumas igrejas trabalhando a questão dos 40 dias de jejum e oração, que é exatamente o Evangelho espalhado por todo mundo. É isso que a igreja, como militante, ela realiza. Ela trabalha, ela se esforça, ela investe, ela faz com que haja progresso e o Evangelho seja propagado em qualquer lugar ou em todos os lugares. Vamos voltar ao nosso texto inicial, com uma observação. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, esta igreja, nós que somos conhecidos como esse sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, nós estamos presentes para que haja a expansão do reino de Deus. E nós somos estes que vamos anunciar as virtudes do Senhor. Nós vamos fazer a aplicação do texto que está em 2 Timóteo 2,4, que diz que ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Isso diz respeito, irmãos, à responsabilidade que nós todos temos. É uma luta, é uma guerra, e nós temos que entender que nós não estamos aqui em período de descanso, mas nós estamos aqui como escolhidos de Deus exatamente para nós lutarmos, porque nós somos alistados por Ele. Então nós temos que entender que a nossa vida, enquanto vivemos aqui, tanto que, acho que não só eu, mas algumas pessoas lembram, alguns pastores, líderes, de que quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus, nós não vamos imediatamente para o céu, mas nós permanecemos aqui, porque há responsabilidade, há missão a cumprir, e isso é algo que a igreja tem que fazer, que é exatamente a propagação do Evangelho. Nós temos que ter, mesmo se hoje nós não exercitamos isso, eu digo assim, exercitamos porque há algumas pessoas na igreja que ainda não têm essa questão da propagação, a divulgação, a pregação, a evangelização como algo real na sua vida. A gente sabe que muitas pessoas na igreja, ela gosta sim de estar na igreja, de orar, de buscar a bênção, como diz alguns, mas a parte ativa da evangelização, muitos ainda esquecem, acham que isso é para outro e não o outro e não para você. Então nós temos que lembrar que isso é uma responsabilidade nossa. Então a igreja militante, ela tem que continuar trabalhando, se esforçando, lutando, porque ainda, irmãos, não é hora de descanso de maneira nenhuma. E todos nós temos que lutar por isso. Então isso significa exatamente que esse lugar onde nós estamos, não aqui, mas o mundo onde nós estamos, não é lugar do nosso descanso. Nós ainda temos muitas coisas a fazer. No último Jornal da Aliança agora, quem recebeu, pode observar que lá tem um mapa. E nesse mapa tem alguns estados do Brasil onde os congregacionais ainda não chegaram. Mas por que não chegaram? Por que nós não chegamos nesses estados? Lógico que a gente tem que pensar que há necessidade de pessoas, há necessidade de obreiros, há necessidade de missionários que possam dizer, olha, aqui está faltando, então pronto, vou começar a orar
E esse lugar aqui onde nós não estamos, lógico que a gente está tratando a questão denominacional, mas esse lugar aqui não tem, eu vou dar um pulinho até lá, porque eu estarei propagando o Evangelho, anunciando ainda mais a palavra de Deus. E isso, irmãos, é uma necessidade. Se nesses lugares não tem igreja congregacional, mas existem lugares que não tem igreja nenhuma. E nós temos que lembrar que o nosso papel é, como essa agência, propagar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pensando aqui, lembrando o texto de Miqueias, levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Aplicando isso à nossa vida, irmãos, é porque nós temos que lembrar que nós não estamos aqui para descansar. Nós não estamos aqui apenas para receber as bênçãos do Senhor, porque todos nós sabemos que bênção de Deus é algo maravilhoso na nossa vida. Todos nós queremos bênção de Deus. Até eu, com certeza, quero as bênçãos de Deus na minha vida. Mas nós temos que lembrar que aqui ainda não é o nosso descanso. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos empenhar em alguma coisa. Nós não temos apenas que sentar, ouvir, esperar Deus nos mandar, mas eu tenho que dizer, olha, qual é a minha parte no que diz respeito, como agência, na propagação do Evangelho? Qual é a minha parte nisso? E nós, irmãos, somos sim responsáveis por essa tarefa. E aí, queridos, se somos chamados de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa, povo adquirido por Deus, chamado das trevas para as suas maravilhosas luzes, é porque, irmãos, há propósito nisso. Deus não nos deu nomes tão preciosos apenas para nós sermos reconhecidos como sacerdócio real, como nação santa, povo adquirido por Deus. Não é apenas para nós sermos aí chamados por esses nomes, mas há propósito, e você sabe muito bem que o propósito é anunciar as virtudes deste Deus, anunciar as virtudes dele, que ele nos chamou de tanta situação terrível. Porque se abríssemos aqui um parênteses, algumas pessoas aqui teriam testemunhos extraordinários para dar, que você estava numa situação terrível, mas Deus lhe alcançou, e você é a nova criatura em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele nos alcançou. E Ele nos transformou em tudo isso, mas exatamente para anunciar as suas virtudes. É interessante nós observarmos o povo de Israel. Embora Israel sempre viveu uma situação de altos e baixos, eu diga, o livro de Juízes, você pode ler e ver quanta situação Israel viveu naquele período. Israel estava bem, Israel pecava, Israel estava bem, Israel pecava. Mas, queridos irmãos, há um texto em Salmos que relata muitas coisas boas de gratidão, de exaltação, onde o povo exaltava a Deus por aquilo que Deus fez com ele durante o período do deserto, e foram coisas extraordinárias. E aí, irmão, nós temos que lembrar que Deus, Ele deve as suas virtudes serem anunciadas, e isso é responsabilidade. Como tema sugere a igreja local de sua missão como agência propagadora do Evangelho. E nós temos que colocar isso no nosso coração. E como disse antes, se alguns ainda não têm essa facilidade, não é? Mas é necessário pedir a Deus essa coragem, pedir a Deus ousadia, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus estratégias. Enfim, Deus, Ele sabe como, irmãos, cuidar de nós, porque seja quem for, quem se acha até incapaz, mas as Escrituras já diz que Ele nos torna capaz, porque a capacidade vem dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que lembrar de que realmente Ele capacita a todos aqueles que Ele envia, com certeza. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aí, irmãos, o tema desta manhã é igreja local e sua missão como agência propagadora do Evangelho. Nós, pensando nessa questão da propagação, alguns não têm tanta coragem. Vamos lembrar aqui de um país
como o norte vamos pensar nos países do norte da África, não é? Inclusive a primeira igreja pensa em organizar o seu próximo projeto missionário ali do norte da África. Eu achei forte, devido ser a primeira vez ir para o norte da África. E quem conhece o norte da África aqui sabe, aquela região subindo, também pegando o Oriente Médio, é a região mais difícil do Evangelho, para se pregar o Evangelho. Não é muito fácil, mas pensando nisso, queridos, às vezes a gente não tem muita coragem de ir para um lugar desse. Pode ir, pode não voltar. Mas graças a Deus que Ele levanta pessoas corajosas e estão lá. Levanta missionários que deixam seu país, sua nação, família, igreja e vai para um lugar desse exatamente para anunciar o Evangelho do Senhor. É amor pela obra de Deus. Não vamos pensar que é turismo, não. Pode ser até que tem alguns que gostam de ir para turismo, né? Escolhem os países da Europa, algumas coisas assim, mas não são todos que vão a essa questão do turismo. Mas vão porque ama a palavra de Deus e sabe que em alguns lugares a palavra de Deus é difícil chegar. E eles se dispõem. Não estamos querendo dizer também, irmãos, que todos aqui têm que ir para uma nação transcultural. Nada disso. Você faz isso onde você está também, não é? Não estamos dizendo aqui que você vai sair da igreja aqui da terceira igreja e agora você tem que ir para transcultural, senão não é missionário de Deus. Não estamos falando nada disso. Mas estamos dando um exemplo que em determinados lugares alguns missionários vão porque amam a palavra de Deus e dão a sua vida. E isso é uma coisa extraordinária. E muitas vezes nós não temos essa coragem, essa é a verdade, de nós chegarmos na nação dessa. Mas Deus levanta pessoas para estarem lá, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, fiz questão de colocar a questão aqui, agência, não é? Agência, empresa especializada em prestação de serviço, que desempenha em geral uma função intermediária. E aí lembramos aqui a agência de viagens e a agência de emprego. É interessante que a agência de viagem percebeu que ela faz de tudo para que quem compra o seu pacote chegue bem aonde foi comprado o pacote. Ela faz de tudo, a boa empresa, ela faz de tudo, dá o de melhor para que você possa aí chegar, curtir suas férias, participar dos hotéis, voltar, chegar e dizer, aí, tudo bem? Tudo bem, maravilha, porque essa agência cumpriu o seu papel. É uma agência perfeita, correta, honesta, verdadeira, porque a pessoa foi, participou de suas férias, voltou e tudo correu bem. Queridos, nós temos responsabilidade como Igreja do Senhor, com essa agência, de propagar o Evangelho de forma correta, de forma verdadeira, de forma honesta. Nós somos responsáveis por isso, para que as pessoas realmente conheçam quem é Deus, quem é o Senhor, o que é, como é a salvação, como eles devem viver a vida cristã, enfim, nós somos responsáveis por isso. A agência de emprego é a mesma coisa. Eles lutam para que a pessoa seja, lógico, estamos falando das honestas, para que a pessoa seja bem orientada, indicada corretamente. E aí, tudo bem? Graças a Deus, estou com emprego e quero agradecer a vocês, foi uma maravilha, porque aquela agência cumpriu o seu papel. E nós, irmãos, temos que cumprir o nosso papel também como agência propagadora do Evangelho. Nós temos que entender que é mais do que empresa. A empresa é secular. Nós somos uma igreja do Senhor, diz respeito a questões espirituais. Não é questão empregatício ou financeiro, mas diz respeito às coisas eternas. Louvado seja o nome do nosso Deus. E isso é muito mais importante. Nós temos que agir de uma maneira ainda mais correta, ainda mais verdadeira. Porque essa é a nossa responsabilidade como esta igreja que nós devemos cumprir. O tema geral que está sendo discutido durante este aniversário, né, é a missão da igreja local e suas implicações na vida de sua membresia. E o texto que foi selecionado foi Efésios 3, 8 a 11, que diz: a mim, o mínimo de todos os santos, esse homem dizer um negócio desse, me foi dado, o que é que a gente vai dizer de nós, né? Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas
evidências incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades dos céus, segundo o eterno propósito do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Texto maravilhoso, Deus, porque esse sim é a nossa missão, essa sim é a nossa missão. E isso é, como nós falamos aqui, Paulo disse que é o mínimo. E olha quanto Paulo fez pela pregação do Evangelho. Quanto Paulo fez pela pregação do Evangelho. E aí, sendo a igreja uma agência propagadora do Evangelho, há implicações sim. Durante esses dias, não é? Cada um tem trazido a sua palavra, a palavra de Deus para os corações, não é? A cada vida. E essas implicações, queridos, para nós elas são importantes. É necessário ressaltar que as implicações que nós vamos citar, ela não é fechada de forma alguma, porque se falar em implicações quanto a isso, são inúmeras. Não é? Mas é importante dizer que apenas aquilo que nós vamos falar nesta manhã seja importante para você. Que você reflita, que você analise e veja o quanto é necessário e importante para nós, como cristãos, nós vivermos isso. E aí, irmãos, a primeira coisa que nós queremos pensar, essa primeira implicação é não viver para nós mesmos. É não viver para nós mesmos. Isso é de fundamental para que a gente possa ver melhor a questão da propagação da palavra de Deus. Se nós esquecermos essa questão de ver mais a nós e ver mais exatamente a Deus, queridos, as coisas se tornam diferentes. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós vivemos para nós mesmos, você deve ter exemplos pertinho de você. Mas rapaz, fulano depois que pediu emprego, era na igreja direto, orando, tal, era uma bênção, mas depois que arrumou um emprego, não vi mais, sumiu. O que aconteceu? Viver para nós, querido, traz um problema gravíssimo. A gente começa a esquecer as coisas de Deus. E tem tantos que dizem: ó Senhor, se tu me arrumar, eu vou fazer assim, 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 assim. E o assim, ninguém nunca vai ver o assim. Porque esqueceu de Deus. E aí só aparece no domingo, bem arrumado, bonitão, cheiroso, né? E aí, irmão, tudo bem, graças a Deus, né? Mas e a obra de Deus, queridos? Não viver para nós mesmos, e sim para a glória de Deus, irmãos, isso é necessário. Veja o que aqui diz Paulo, escrevendo aos Gálatas, você conhece muito bem esse texto: eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já sou crucificado, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Paulo é esse exemplo maior assim, de homem, né? A gente sabe que exemplo bíblico, a gente trata a questão de Jesus, mas de homem que serviu a Jesus, Paulo é extraordinário. E outros, lógico, a gente poderia citar aqui inúmeros, né? Mas um homem de Deus. Dentro dessa questão, queridos, segunda carta aos Coríntios 2,15, ele diz que eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-os cada vez mais, seja menos amado. Irmãos, a Bíblia é uma coisa séria, né? Porque quando a gente lê textos assim, machuca a gente. Machuca porque a gente olha e diz assim: rapaz, eu vivo assim, eu vivo desse jeito aqui. Difícil, irmãos, isso machuca, porque a gente precisa pelo menos imitar o apóstolo Paulo. Pelo menos isso. E a gente sabe que não é fácil, porque ele diz assim: mesmo que seja menos amado, mas ele queria se deixar até gastar. Lógico que ele está tratando aqui a questão da igreja, onde ele convivia e tudo mais, onde, né? Mas, queridos irmãos, quando
quantos precisam aí fora conhecer esse amor de Deus, a palavra de Deus? E nós somos responsáveis como propagadora deste evangelho. Veja esta frase de David Braga. Ele diz o seguinte: declaro agora que estou morrendo, que não teria gasto minha vida de outro modo, ainda que em troca do mundo inteiro. É uma frase fortíssima para nós. Ele disse que no período da sua morte, ele jamais pensaria, não teria gasto minha vida, porque não seria algo valioso, ou seja, de maneira nenhuma. Para ele o mais valor era exatamente gastar a sua vida pela obra de Deus, o mundo inteiro. E aí a gente lembra aquele texto, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas para David o melhor era ele dedicar a sua vida ao Senhor, e esse homem gastou a sua vida de uma forma extraordinária. Esse homem morreu novo demais, com menos de 30 anos. E foi por causa do Evangelho? Irmãos, com certeza, a dedicação que ele deu ao Evangelho, isso fez com que a sua saúde se tornasse frágil, sem dúvida. Esse homem ele morreu apenas com 29 anos de idade. Esse homem ele ainda era noivo de Jerusa, filho do homem de Deus, Eduardo. E com muitas dificuldades, passando por várias provações e privações, ele pregou a dezenas de tribos americanas, apesar de seu corpo franzino e de sua pouca saúde. Perdeu-se muitas vezes nas florestas, onde passou todos os tipos de dificuldades, em pântanos, chuvas, temporais, intenso calor, verão, terrível frio, passou fome, dormiu relento, debilitou ainda mais o corpo, perdeu seu pai quando tinha 9 anos e perdeu sua mãe quando tinha 14 anos. Mas esse homem foi um exemplo extraordinário para qualquer cristão, qualquer homem de Deus, porque ele dedicou-se para que o Evangelho fosse propagado. Ele poderia ter vivido muito tempo ainda, poderia, mas ele passou por tudo isso para que outros pudessem conhecer o amor de Deus. E é isso que todos nós temos também que pensar. Em segunda coisa, uma segunda implicação, é promover a paz, a esperança e o amor. Achou isso? Eu estava lembrando de um texto, quando colocamos a questão da paz, a esperança e o amor, em que Jesus ele trata a questão da unidade, em João 17, e ele lembra que a unidade entre ele e o Pai era importante para que os outros crescem, e isso era muito necessário. Então, exemplo ou modelo, irmãos, de transformação do caráter, comportamento e atitude é algo muito sério em nós. Porque se nós não tivermos essa transformação, como promover a paz, a esperança e o amor na vida das pessoas? É muito difícil. Porque o que o mundo precisa realmente paz, esperança, amor, porque é terrível, o mundo está perdido, sim, como já diz a palavra de Deus. E eu tenho que ter essa mudança em mim. Eu tenho que pensar que essa questão, essa implicação de mudança, de transformação, faz com que eu possa promover esta paz, esta esperança, este amor que o mundo precisa conhecer. E aí, irmãos, nós temos que lembrar, como agência propagadora do Evangelho, temos que ser exemplo de transformação. Porque muitas vezes, algumas pessoas não se preocupam com isso. Mas nós temos que ser exemplo nesse mundo. Às vezes se dizia assim, olha, eu queria arrumar um emprego, eu queria aqui trabalhar, tal, não sei, olha, é o seguinte, eu sou crente. Ah, você é crente? Então, já está empregado. E é assim mesmo.
Quando algumas pessoas diziam que era crente, ia numa loja, ia fazer compra, alguns, é crente, então. Mas o tempo foi passando, meus irmãos, e a coisa foi mudando, não é? Foi mudando e você é crente, né? Não quero aqui na minha empresa não. O negócio de crente aqui só dá trabalho. Pense, só dá trabalho aqui. Eu já ouvi isso, irmão. Você deve ter ouvido também. Empresa, olha, eu quero comprar um negócio, tal. Você é o quê? Não, eu sou crente, tal. Não quero não, porque quem mais deve aqui na minha loja é crente. Então, está complicado aqui o negócio. Eu tenho que ter cuidado. Não deixe, irmãos, quantas coisas. Mas para anunciar amor, a esperança, a paz, eu tenho que ter essa transformação em mim. E aí eu tenho que lutar para que isso possa ser algo real. Vamos pensar no transformar. Você, transformado pelo poder de Deus. Esse que é transformado, ele é servo. E na igreja está difícil encontrar servo, não é? Às vezes a gente procura, é difícil. Pastores não tem problema com isso, mas às vezes é uma situação, não é? Caso sério. Encontrar servo na igreja é um problema muito sério mesmo, não é? Então, esse transformado tem que ser servo. Ele tem que ser fiel. Fidelidade é algo que todos nós devemos cumprir, não é? Afinal, Deus nos escolheu para sermos homens fiéis, principalmente a sua palavra, principalmente a nossa vida cristã, ao Senhor. Mas, infelizmente, há muitas falhas e a infidelidade acaba chegando. A obediência. Então, o transformado, ele é servo, ele é fiel, ele é obediente. Tudo isso, irmãos, tem que ser exemplo em nós para a propagação do amor, da paz, enfim, da esperança. Senão, como nós iremos anunciar estas coisas? Se nós não somos servos, se nós não somos fiéis, se nós não somos obedientes, como anunciar estas virtudes que Deus tem para todos os seus escolhidos? Porque são virtudes maravilhosas, irmãos. Nós podemos ser servos, ser fiel, ser obediente para proclamar a paz, o amor, a esperança. Isso é algo maravilhoso de Deus na nossa vida. Mas às vezes a gente quer pensar em paz, em esperança, em amor, sem ser servo, sem ser fiel, sem ser obediente. E como nós falamos de Jesus com relação a Ele, Deus, nessa unidade, viver a unidade. E aí ele lembra de que essa questão da unidade, Filho e Pai, não é? Jesus e Deus, fazia com que as pessoas crescem que Ele tinha sido enviado. Imagina nós, não vivemos a união, não vivemos a unidade, e a gente quer que as pessoas acreditem, creiam que nós realmente fomos transformados por Deus. Os irmãos sabem, todos nós aqui com certeza, de que vida cristã, agora falamos vida cristã verdadeira. Outro dia eu dizia, olha, ser crente de qualquer maneira é fácil demais. Pense como é fácil demais. Qualquer hora vem para a igreja, pega a Bíblia, vai para a igreja, bom, sai da igreja, pega a Bíblia, vai para casa. Bom, é fácil demais ser crente. Mas genuinamente cristão, viver a palavra de Deus, irmãos, não é fácil. É luta, sim, é verdade, é luta. Não é fácil ser cristão genuíno, honesto, verdadeiro, dedicado a Deus. Não é fácil. Quem disser que é fácil, me ensina essa receita que eu não sei como é que é, mas é luta mesmo. Ou você acha que não há uma guerra espiritual todos os dias, desde o momento que você acorda até você dormir novamente? É uma luta diária, queridos. O diabo quer destruir a gente em qualquer momento, qualquer coisinha. Isso é no ônibus quando você vai trabalhar, isso é no caminho no seu carro, que você não tem culpa nenhuma, alguém quer lhe agredir com o carro na frente, agride, mas tantas coisas. Porque isso é uma guerra espiritual. Vida cristã é algo muito sério. A gente tem que estar lutando a cada dia. Senhor, olha, me guarda aqui, me livra aqui, me ajuda a ser forte aqui. É uma coisa difícil, com certeza.
Mas lógico, irmãos, que todos aqueles que querem viver uma vida na presença de Deus, Ele está presente para ajudar, para ensinar, para orientar, para dar força. Afinal, quando Ele foi, Ele disse que viria o Consolador. O Espírito de Deus, Ele habita em nós, está conosco, é Ele que nos dá forças para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos sozinhos, mas que nós temos que lutar para viver a vida de céu, viver a vida de fiel, viver uma vida de obediência, viver a unidade, porque senão como vamos propagar a paz, a esperança e o amor? Ou você acha que não tem pessoas que dizem assim, eu quero ser um crente igual a esse? Deus me livre, eu não quero, eu quero ser, por causa desse aí, olha ele como é que é. Irmãos, o que se tem de mau exemplo em vizinhança, em trabalho, empresa, é uma vergonha. Porque essas questões, essas implicações para a nossa vida como igreja que vai propagar o Evangelho, ela deve ser levada muito a sério. Muito a sério. E a partir daí nós realmente anunciamos o Evangelho verdadeiro. E já pensou? É aquela história, né? Filho, vai para a igreja, filho. Ué, mãe, tu não vai não? E teu pai não vai não? Vai, filho, vai à igreja. Só manda o filho. Aí vem domingo e doido só. Mas, queridos, nós temos que buscar essa vida cristã de uma forma melhor possível, para que a gente possa ensinar as pessoas e dizer, realmente, eu estou vivendo isso aí, eu vivo isso para a glória de Deus. Amém, irmãos? Mas vamos concluir com a terceira implicação, e aí sim, cumprir cabalmente a missão que nos foi confiada. Irmãos, é necessário que a gente assuma esse compromisso diante de Deus. Falar dos textos bíblicos, isso é necessário, como Marcos 16,15, né? E disse-lhes, ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, devemos entender que esse texto não deve apenas ser um texto levado, eu já conheço. Sei, Marcos 16,15, ir por todo mundo. O mais difícil no texto é a gente aplicar a nossa vida, porque ele manda seus discípulos. Esse texto está relacionado às nossas vidas e hoje nós apenas o decoramos. Não pode ser apenas isso, mas eu tenho que assumir essa responsabilidade. Essa parte diz cumprir cabalmente a missão que nos foi confiada. Nós temos uma missão, irmãos, que Deus nos confiou. E essa missão é algo que deve ser cumprido. Nós temos que lutar por isso. É simples? Bem, a gente tem que considerar, como cristão que somos, que a pregação do Evangelho é simples. Isso a gente tem que considerar. É eu abrir a palavra de Deus e dizer, olha, o homem era assim, pecador, miserável, perdido, mas Deus providenciou alguém especial, seu Filho, para que ele viesse, derramasse seu sangue na cruz, morresse por nós, perdoasse os nossos pecados, e agora sim, nós o aceitamos como Salvador, e nós temos a nossa eternidade garantida, louvado seja o nome do nosso Deus. Ou seja, a pregação do Evangelho é uma coisa simples. A verdade é que nós fazemos um bicho assim difícil de domá-lo, não é? Às vezes é muito complicado. Algumas pessoas se colocam com uma dificuldade, onde a perna treme, a voz não sai, começa a suar, ficar gelado, e aí desmaia. Tem tudo isso, pastor? Tem tudo isso. É verdade que tem. Mas eu tenho que lutar para que eu possa me dispor para isso. Lógico que a gente sabe que aqui é uma igreja missionária, já abriu vários campos, mas com certeza tem alguém que se enquadra e precisa melhorar a sua vida nessa área da propagação da palavra de Deus. Sempre tem alguém que precisa melhorar. E aí, irmãos, o outro texto também muito conhecido, Mateus 28, 19, 20, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa é sim nossa responsabilidade.
Mas acontece algumas coisas. Vamos pensar na palavra de Paulo para Timóteo, no que diz respeito a cumprir cabalmente. Ele diz: tu, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É algo que ele teria que cumprir. Como filho de Deus, como salvo, como participante de uma igreja local, eu tenho que cumprir, irmãos, a minha missão como propagador do Evangelho. Isso não diz respeito a apenas um missionário, um pastor, alguém que fez um curso no seminário. Isso não, isso é para todos. A pregação do Evangelho é para todos. Ninguém está livre disso. Todos nós temos que exercer a nossa missão de propagador do Evangelho. De alguma maneira você pode fazer isso. Não precisa sair para um lugar tão distante, mas você pode fazer isso na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, com os seus vizinhos. Enfim, há muitas oportunidades. Outra coisa, infelizmente, isso gera dificuldades. E a gente poderia dizer, a gente coloca dificuldade, mas às vezes são desculpas, né? Às vezes são desculpas. Eu não sei se você gosta delas, mas uma é ocupações. Nós às vezes nos comprometemos demais com coisas. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que ocupações não impedem nós de falarmos de Jesus para as pessoas. Seja a ocupação que for, não impede de falarmos de Jesus. Não, tem pessoas que podem pensar: não, eu sou muito ocupado, grande empresário e tal. Mas isso não impede de forma alguma. Muitos empresários dedicam as suas vidas a Deus. Até em períodos de férias, tem alguns que renunciam suas férias para dedicar a sua vida à obra de Deus. Isso é maravilhoso. Eu fui para a Bolívia conhecer o trabalho congregacional que a igreja abriu. Cheguei lá, tinha um médico, ele é pastor de uma igreja aqui de João Pessoa, esqueci o nome dele agora. Mas ele estava lá dedicando as suas férias com a sua esposa para cuidar das crianças. Ele é dentista e estava lá cuidando do dente de todas as crianças, dedicando a sua vida para que o Evangelho seja glorificado, exaltado. E isso, irmão, qualquer pessoa pode fazer. Se não é todos os dias, se não é toda semana, mas podemos reservar momentos da nossa vida para juntos participarmos disso. Outra coisa, a idade. Alguns dizem: não, isso é para jovem, eu não tenho mais tempo disso não. E olha, o físico não dá não, não tem condição não. Outros que é jovem demais: não, isso é para quem já tem experiência, para quem já tem aí 40 anos, 50 anos, já está, né? É seguro. E outros vai colocando dificuldade nas idades, enfim, isso não é nenhum. Outra coisa, o medo. Nossa, o medo afasta alguns mesmo. Até chegar na casa de alguém para bater uma palma assim, para chamar para falar de Jesus, meu amigo, olha, vai aí empurra assim o que está com ele, vai. Não, deixa que eu vou na outra casa. Aí chega na outra, ele faz a mesma coisa. Ele termina, ele só fez empurrar o colega que foi com ele para a evangelização. E assim por diante. Outra coisa, queridos, falta de conhecimento é um problema, principalmente bíblico. Eu costumo dizer aos irmãos da igreja: olha, se você não tem conhecimento bíblico para receber o TJ, pelo amor de Deus, já diga assim: olha, tchau, eu sou crente, tenho Jesus, minha salvação está garantida, vai, tchau, quero nem receber aqui. Às vezes crente recebe TJ, testemunho de Jeová, né? Olha o TJ vai falando e ele vai concordando com tudo, certo. Não receba. Falta de conhecimento é problema mesmo. Porque se você às vezes não consegue conhecer nem sequer o plano de salvação, como é que você vai falar da salvação para alguém? Deixa eu contar uma experiência assim aqui, eu sei que está adiantada a hora. Mas ontem eu ia daqui para o centro, no ônibus, aí sentou um rapaz do meu lado, e ele começou a falar. Ele falou, e depois de um certo tempo que ele tinha falado, eu deixei ele falar. Deixei ele à vontade. Falou. Digo: meu jovem, é o seguinte, eu estou com um problema aqui, porque, olha, eu ouvi você esse tempo todo e eu não consegui. Eu digo que sei porque, na verdade, eu sou crente, mas eu não consegui entender o que você queria passar para mim.
Você falou de banana, falou de relógio, falou não sei de quê, falou um monte de coisa, irmãos. Disse: olha, você está de parabéns pela sua coragem de sentar no ônibus. Não é todo mundo aqui que tem coragem de sentar do lado de alguém e começar a falar de Jesus. Vamos ser verdadeiros nisso. Você está de parabéns por tentar me falar de Jesus, mas tem um problema aí. Você não conseguiu me passar nada do plano de salvação de Deus para o homem. Você me falou de tantas coisas, mas se eu não fosse crente, eu não ia entender o que você está querendo dizer para mim. Falta de conhecimento. Faça o seguinte: converse com o seu pastor, alguém da sua igreja, e pastor, eu estou precisando assim. Aí eu dei um plano de salvação para ele ali na hora. Eu disse: olha, você tem que falar para ele isso aqui, isso, isso e isso. Aí você vai fazer com que a pessoa entenda o que é que você está querendo passar para ela. A mensagem, a propagação do Evangelho. Mas todo esse tempo que você gastou comigo, eu não consegui entender o que você queria dizer. Então, irmãos, é muito importante isso. Que você conheça, para que você consiga passar a mensagem para a pessoa entender. Não, pastor, mas o Espírito Santo não resolve bem. Aí já é outra questão. Lógico que tudo é uma ação do Espírito Santo de Deus. Mas que nós temos que ter o melhor possível, ou o mínimo possível, e isso é, irmãos, necessário. Então, alguns têm medo, sim, e a falta de conhecimento também é um problema, porque isso intimida, não é? Intimida demais. E, por último, preguiça. Também, pastor, preguiça irmãos, eu lancei um trabalho em Mangabeira, eu acredito que diferente, eu não vi em lugar nenhum. Esse trabalho se chama 2 por 1. Se chama 2 por 1. Nós estamos na 4ª fase desse trabalho. E vai acabar minha bateria. Estamos na 4ª fase. Mas, irmão, pense no negócio difícil. O projeto é 2 pessoas, 2 irmãos da igreja, para evangelizar durante 6 meses. Mas eu não sabia que era tão difícil crente evangelizar cara a cara. E tem sido uma luta tremenda. Mas eu disse, e isso diz respeito a algo mais para frente, ou sempre, que a gente precisa perder às vezes essa mania de evangelizar só em eventos, só em projetos. O evangelizar tem que ser uma coisa natural todo dia. Inclusive, eu digo assim: olha, pode ser qualquer horário. Vai no horário de culto, não tem problema. A pessoa lá só foi no horário de culto, vai, o restante fica aqui orando, pedindo a Deus que se converta. Mas é difícil, irmãos. É uma luta tremenda. Não é fácil. Mas a gente tem que lembrar que nós somos responsáveis em propagar esse evangelho. Muitas vezes a preguiça faz com que não consiga nem sequer encontrar uma pessoa para se falar de Jesus. É verdade? É isso. Às vezes não se consegue ninguém para falar de Jesus. Minha bateria foi embora? Foi. Mas foi a conclusão. Então, queridos, temos que saber que é sério a nossa vida com Deus no que diz respeito à propagação do Evangelho. Portanto, trabalhe a cada dia, lute para que o Evangelho seja proclamado aqui no seu bairro, na sua cidade, enfim, lute para que o Evangelho de Jesus chegue a todos os lugares em nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. E nesta manhã, a nossa vida tenha sido algo especial ao nosso coração, porque não eu, mas a palavra de Deus, isso é que é importante, ela possa aí penetrar, ou ter penetrado no seu coração, e essa manhã tenha sido muito maravilhosa para você, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, nós vamos orar, agradecer a Deus por aquilo que Ele nos proporcionou, em nome de Jesus. A nossa gratidão a Deus mais uma vez por estar aqui, é o pastor Eus que nos convidou, né? A todos os irmãos, parabéns por esse mais um ano, né? Por essa conquista, daquilo que Deus tem dado a cada um de vocês nesta igreja. Parabéns, pastor Eus,
pelo grupo que tem, pelos líderes, pelos oficiais, pelos seminaristas. Inclusive pregar para seminarista, né, pastor? Ele é sempre assim meio... E pastor não, pastor já sabe como é que é a vida, né? A seminarista diz assim, você fez introdução? Bem, a introdução foi essa. A elucidação foi a qual mesmo? E aí depois eles comentam entre eles, né? Não, introdução. Mas depois, alguns até ainda perguntam assim, pastor, você usa que método, né? Diz, não, rapaz, com o tempo, a gente acaba deixando algumas vezes isso de lado, não é? Mas a gente às vezes prega dos 3 tipos, às vezes inventa o nosso mesmo, pessoal, e assim por diante, né? Mas o importante, irmãos, é que a igreja entenda a mensagem, aquilo que Deus colocou no nosso coração, não é? E eu estou feliz porque Deus colocou também no meu coração esta palavra e é útil para a minha vida, né? Em nome de Jesus. Então que Deus abençoe a todos, parabéns a todos, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã, por esse momento especial da Tua Palavra, e pedimos que cada um possa refletir sobre aquilo que o Senhor nos deu e possamos aplicar nos nossos corações, nós possamos viver isto. São implicações simples, mas tão necessárias para que a gente possa propagar a Tua Santa Palavra. E a partir destas implicações, a gente tem sim condições, Deus amado, de ter coragem, de ir adiante, de fazer algo, porque nós aprendemos o quanto é necessário nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor. A Tua bênção sobre o pastor Eudes, sua família, sobre, ó Deus, esta igreja, os oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, seminaristas, líderes de departamento, membros e congregados. Deus, a Tua bênção continua a prosperidade neste lugar. É assim que nós pedimos e te louvamos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, os irmãos podem sentar.